Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis assentar. Jesus aqui, irmãos, no diálogo que teve com os discípulos, ele quis estabelecer aquilo que faz com que nós, crentes, formemos uma comunidade separada do mundo. Lembremos-nos que o termo igreja, eclésia em grego, significa aqueles que são chamados para fora, os chamados para fora. A dicotomia que percorre o Novo Testamento é entre a igreja e o mundo. João diz: nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. A igreja é uma expressão que se refere a uma comunidade que, estando no mundo, não é do mundo. E a tensão do termo igreja é com o termo mundo. A igreja compõe-se daqueles que foram chamados para fora do mundo, saíram desse sistema de coisas para colocarem-se debaixo do senhorio de Cristo. A igreja também é a comunidade dos salvos, dos resgatados, porque o mundo, ele caminha para juízo e perdição, mas sendo resgatada do mundo, a igreja o é para Deus, e portanto é a comunidade daqueles que foram salvos no Senhor Jesus. E este diálogo de Jesus com os discípulos é para definir qual é a porta pela qual se sai do mundo e entra na igreja. Qual é o critério que demarca a igreja e o mundo, o que dá especificidade à igreja, que a coloca distinta do mundo. E nós vemos que essa distinção da igreja tem a ver com a sua compreensão de quem é Jesus Cristo e a relação que ela tem com o Senhor Jesus. Por isso Jesus, no verso 13, interrogou os discípulos, primeiramente perguntando não o que eles pensavam de Jesus, mas o que os de fora, os do mundo, embora partícipes da comunidade hebraica, judaica, pensavam. Jesus disse: o que eles dizem de mim? Como eles me compreendem? E então eles responderam: uns dizem que tu és João, ou o Batista, como se Jesus fosse João, que voltara dos mortos. Outros, Elias, um profeta do Velho Testamento. Outros, Jeremias, outro profeta do Velho Testamento, ou um dos profetas. Para aquelas pessoas, Jesus era algum dos profetas anteriormente existentes que voltara a aparecer,
ou então um novo profeta. Mas eles não viam em Jesus mais do que isso. É interessante que na pergunta Jesus não fala de sua divindade. Ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do homem? Jesus fala de si como um ser humano. Ele não aqui está afirmando a sua divindade. Ou seja, o que eles dizem desse ser que sou eu, um filho do homem, um partícipe da humanidade, o que eles dizem? E observe, porque isso ajudará você a entender todo o texto. Observe que Jesus fala de si na terceira pessoa. Ele não diz assim: o que os homens dizem de mim. Ele não fala desse diálogo de si mesmo na primeira pessoa, mas na terceira. Que dizem os homens ser o Filho do homem. Portanto, ele fala de si como se fosse outro, porque ele está criando a sua imagem dentro do discurso e do diálogo e está sendo um interlocutor independente. Então, o que dizem os homens do Filho do homem? E aí eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui ele já entra numa pergunta com a linguagem mais pessoal, na primeira pessoa, mas veja como há uma alternância. Ele falou de si na primeira pergunta como uma terceira pessoa, o Filho do homem. Agora já fala de si na primeira pessoa. E quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe a pergunta de Jesus: o que dizem eles, o que dizem vocês? O que pensam eles e o que vocês pensam? Indicando, meus irmãos, que a igreja distingue-se do mundo pela forma como ela está relacionada a Cristo, pela forma como ela compreende a Cristo. A pergunta de Jesus não foi para Pedro, foi para todos os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, entretanto, era de um temperamento impetuoso e se antecipou aos demais, mas para dizer algo que os demais poderiam também ter dito. Pedro pôs-se como porta-voz de todos e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você observar, já tem aqui um acréscimo de revelação. Jesus pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do homem? Mas Pedro aqui não está falando de Jesus como Filho do homem. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na verdade, ele está confessando a humanidade e a divindade de Jesus Cristo de uma só vez. Porque o Cristo, segundo as profecias, o Salvador, o Messias, ele viria da linhagem de Davi e, portanto, seria homem, porque seria considerado descendente de Davi, descendente de Abraão. Quando ele diz: tu és o Cristo, ele reconhece a humanidade de Jesus. E mais, a expressão Cristo não apenas fala da humanidade de Jesus, porque as profecias messiânicas colocavam Jesus como descendente de Abraão, como descendente de Davi, mas também, ao dizer que ele era o Cristo, afirmava que ele seria aquele que viria para morrer pelos pecadores. Porque o Messias, conforme as profecias do Cristo, era aquele de quem ninguém faria caso algum, como disse o profeta Isaías, mas ele tomaria sobre si a iniquidade de nós todos, seria moído, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, dizia o profeta, está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, a afirmação: tu és o Cristo,
fazia implicar o reconhecimento da humanidade de Jesus. Pedro confessava então que Jesus veio em carne, e fazia também reconhecer que Jesus viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como sacrifício pelos pecadores, cuja morte seria vicária, substitutiva, expiatória da culpa de todos os homens. Como diz a Bíblia Sagrada, lá na carta aos Coríntios, capítulo de número 2, 1 Coríntios 2, Paulo diz: nada quis saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Note, ele fala Cristo e este crucificado. A afirmação de que Jesus era o Cristo fazia implicar um fato acerca da sua vida. Ele seria aquele que seria crucificado por amor de nós, cujo sacrifício na cruz seria completo e perfeito para expiar a culpa, de maneira que seu sangue nos purificaria de todo pecado. Mas acrescenta Pedro que, além de ele ser aquele que veio em carne, da descendência de Abraão e de Davi, para nos resgatar, para morrer por nós, ele era o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivente. Quando se diz na Bíblia que Jesus é Filho de Deus, não é num sentido amplo, é num sentido estrito. Em certo sentido, os judeus, por causa da aliança abraâmica, se consideravam filhos de Deus, mas usavam a expressão num sentido adotivo, como filhos por alguma adoção através da aliança, não filhos em sentido próprio, como de fato gerados do Pai. Mas Jesus colocava-se como filho unigênito, o único gerado do Pai. Ele é filho gerado. O que gera comunica sua natureza ao gerado. Daí aquela célebre brincadeira que fazemos: filho de peixe, peixinho é. Um ser, quando gera, comunica sua natureza ao gerado. Portanto, Jesus é, como disse o concílio de Nicéia, Deus de Deus. O mistério é que, sendo ele gerado do Pai, ele não duplica a divindade, distingue-se do Pai enquanto pessoa, mas a divindade mantém-se una. De certa maneira, para que se entenda melhor, eu digo que Jesus é eternamente gerado do Pai. Não houve um dia em que o Pai o gerou. Se houvesse, teria havido mudança no Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação. Teria tido o tempo em que ele não tinha filho, ou não gerara o filho, e o tempo em que ele gerara. Mas Deus é sempre o mesmo. Então, Jesus é eternamente gerado do Pai, assim como o Espírito eternamente procede do Pai e do Filho. Deus, portanto, é essa constituição triuna. O Pai que gera desde a eternidade, o Filho, conforme diz Miqueias, o profeta no Velho Testamento, que Jesus foi gerado desde a eternidade, e o Espírito que procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Então, neste momento, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não está falando de Jesus como Filho de Deus no sentido ligado a uma aliança por adoção. Ele está reconhecendo Jesus como Filho unigênito de Deus. Há inúmeras passagens da Bíblia em que Jesus fala de si como Filho unigênito, e a própria Bíblia assim o trata. O Deus unigênito que estava no seio do Pai, diz João, esse o deu a conhecer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Pedro reconhece a humanidade de Jesus Cristo no termo Cristo, porque este termo implicava ser Jesus da descendência de Abraão e de Davi. Ele confessara que Jesus seria aquele que viria para nos resgatar dos nossos pecados, o que ele fez na cruz do Calvário, mas afirmou também que ele era o Filho do Deus vivo.
Ele era Deus de Deus, era divino. Meus irmãos, há muitas pessoas que reproduzem informações que aprendem em catecismo, mas que não conhecem as implicações dessas afirmações. Quando ele disse que Jesus era o Filho de Deus, alguma informação estava sendo dada acerca do sacrifício de Cristo. Veja bem, uma das doutrinas mais incômodas ao homem moderno é aquela que fala acerca do inferno eterno, de uma separação eterna de Deus, daqueles que morreram sem Cristo, que não lhe confiaram a vida como Salvador. Há inúmeras tentativas de abrandar esta doutrina, mas de forma antibíblica. O catolicismo não a nega, mas cria lugar intermediário como o purgatório, e em tempos passados ainda falava no limbo. Aqueles que se dizem testemunhas de Jeová afirmam que o inferno é a sepultura e, portanto, fazem findar a vida e o juízo sobre os incrédulos na morte física. Os adventistas do sétimo dia são aniquilacionistas. Eles acreditam que um dia os incrédulos ressurgirão. Para eles, na morte, a alma não sobrevive ao corpo, fica em dormência. E os justos ressuscitarão para o viver eterno com Deus, na visão deles. E os ímpios ressuscitarão, mas serão aniquilados no inferno. Isso, entretanto, irmãos, não condiz com a Bíblia. A Bíblia não apenas fala do inferno como fogo eterno, mas fala que o castigo lá será eterno. Lá em Mateus 25 diz que os justos irão para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno. A mesma palavra eterno ou eterna, que se refere à vida dos justos, é a palavra que está adjetivando o tormento, o castigo dos ímpios. Também Daniel diz: muitos dos que dormem no pó da terra, Daniel 12, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Na carta aos Tessalonicenses fala daqueles que serão banidos da face de Deus e cairão na perdição eterna. Sobre o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás, a Bíblia diz que serão atormentados pelos séculos dos séculos no lago de fogo. O inferno, portanto, é eterno. Quando nós pregamos, irmãos, essa doutrina e não retrocedemos, não é tanto porque nós queremos sustentar como nos interpretam o ressentimento daqueles que não creram, como se nós desejássemos que eles ficassem nesse lugar de tormentos por toda a eternidade. A Bíblia diz que o inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos, quando caíram. E os homens se endereçam para lá quando rejeitam a oferta do Evangelho, sendo eles transgressores e culpados. Mas o que nós queremos enfatizar quando sustentamos o inferno eterno não é tanto algum sadismo em falar do sofrimento dos que estarão lá em ruína, mas é mostrar que o pecado é grave. O inferno é eterno porque o pecado é grave. E o pecado é grave porque Deus é santo. A doutrina do inferno eterno, ela testifica de quão santo, quão majestoso é o nosso Deus. Transgredir os seus mandamentos é algo grave por causa de quem Deus é. Nós nunca devemos imaginar, irmãos, um pecado, uma transgressão da lei moral
como a transgressão de uma lei impessoal, como uma lei de causa e efeito da natureza. Se alguém, desafiando a lei da gravidade, pula de lugar muito alto, vai se machucar lá embaixo. Mas nós não falamos aí na ira divina, nós não vemos aí uma relação pessoal direta com Deus, mas uma imprudência, talvez uma loucura, talvez um desespero, talvez um aventureirismo de quem faz isso. Mas a lei moral é diferente, porque ela é o comando de Deus diretamente para nós. É a ordem divina diretamente para os homens. Quando as pessoas transgridem a lei moral, elas se põem na posição de quem desafia Deus, de quem resiste à ordem de um general, de quem desdenha de uma diretriz dada por um pai, por uma mãe, sendo que em proporções muito mais elevadas. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas o seguinte, no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, diz assim no capítulo de número 6, a partir do verso 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tem uma tradução que diz, de Deus ninguém zomba, e no original está assim, perante Deus ninguém levanta o nariz, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Note, a Bíblia coloca o transgressor como alguém que ergue o seu nariz para Deus, que desafia a Deus. Nós sabemos, irmãos, que um crime cometido contra uma autoridade importante de um país leva a uma pena muito mais severa do que se fosse cometido contra qualquer outra pessoa, por causa do que aquela pessoa representa, porque deixa de ser uma agressão ao indivíduo particular para ser uma agressão à comunidade representada naquela autoridade. Agora você imagina alguém que se põe a desafiar o próprio Deus, infinito, eterno, 3 vezes santo, como diz a Bíblia. Isso é de uma gravidade infinita. E não poderia a sentença ser senão o inferno eterno. Uma vez que nós conhecemos a natureza de Deus, o inferno é racional. Porque nós estamos vendo, irmãos, que aquele que transgride está desafiando o ser infinito, aquele cujos céus e terra não podem conter, aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que é absolutamente santo e perfeito. Portanto, quando alguém nega o inferno eterno, ele não está apenas negando a existência de um lugar, ele está diminuindo Deus. Ele está perdendo a visão de quão elevado é o Senhor. O pecado é gravíssimo, porque é transgressão da lei divina, porque é o homem pondo-se a desafiar o excelso Criador. E a penalidade, portanto, é eterna. Se a pessoa não encontrar pela mensagem do Evangelho salvação nesta vida, não lhe resta esperança na outra, porque a Escritura diz em Hebreus 9, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Ao Filho do Homem, Jesus mesmo disse, é dada autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aqui é o lugar, este é o tempo para alguém ter salvação, este é o ano aceitável, é o dia da salvação. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quer dizer que um dia ele não será achado, um dia ele não estará perto para socorrer.
Mas esse é o tempo da oportunidade. Negar o inferno é negar a santidade de Deus. E por outro lado, quando nós admitimos o inferno, nós admitimos também quão grande foi a nossa salvação. De que lugar nós fomos arrancados. Que grande provisão foi feita para que não fôssemos para lá. E é aqui onde eu entro na divindade de Cristo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, descendente de Abraão, de Davi, que veio morrer pelos homens, mas tu és o Filho do Deus vivo. Pedro estava dando proporções infinitas ao que Jesus faria na cruz, para que o seu sacrifício, o de Cristo, tivesse um valor infinito, capaz de cobrir uma penalidade infinita. Ele tinha que ser infinito, tinha que ser Deus, tinha que ser homem para morrer pelos homens, tinha que ser justo para morrer pelos injustos, mas tinha que ser um ser divino, infinito, porque somente o ato de um ser infinito e divino poderia compensar um agravo de consequências infinitas. Somente Deus poderia compensar Deus. Somente Deus poderia reparar um agravo contra Deus. Quando Pedro confessa a divindade de Jesus, ele confessa o valor que vai ter o sacrifício da cruz. Foi um homem que morreu lá, mas o valor desse sacrifício é infinito, porque este homem que morreu é também Deus. É infinito, é divino. Somente Deus poderia fazer algo que compensasse um agravo contra Deus. Então o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito. Ele disse, Pai, está consumado. Não é renovado esse sacrifício, como se perdesse a validade. Não é repetido, como se tivesse prazo temporário. Ele é de valor inesgotável, infinito, como diz lá em Hebreus, foi de uma vez para sempre que Jesus morreu na cruz por nós. Quando nós, irmãos, entendemos isso, nós vemos o quanto Deus nos amou. Já que a gravidade da nossa culpa era tão grande, o inferno eterno era a única sentença condizente com a natureza moral de Deus, o resgate foi glorioso, porque o próprio Filho de Deus, não um arcanjo, não um anjo, não um Jeremias, não um João Batista, não um Elias, mas o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há passagens na Bíblia, irmãos, que dizem que nós passaremos a eternidade inteira louvando e agradecendo a Deus por termos sido salvos. Por que a eternidade nunca findará esse louvor? Porque nós fomos resgatados de um inferno que também seria eterno. E agora nós estamos nos maravilhando com a graça infinita. Se eu não acreditasse no inferno eterno, eu não conseguiria ver quão imensurável foi o amor que Deus teve por mim. Quão gracioso foi Deus para comigo, a ponto de enviar seu Filho para morrer numa cruz em meu lugar, sabendo disso, que passaria uma eternidade inteira no inferno. Eu agora não terei um dia no céu e que não estarei bendizendo ao Senhor, porque eu não estou no lugar de condenação, mas estou com Deus, estou com Cristo para todo sempre. A confissão de Pedro, parecendo tão breve, incluía todas essas informações. É isso que distinguia os crentes dos incrédulos. Os incrédulos podem até dizer que Jesus é Salvador, mas não compreendem o seu sacrifício, acham que são salvos pela fé e pelas obras, como se o que Jesus fizesse na cruz
fosse apenas uma parte da salvação que tem que ser complementada pelo homem. Alguns acham que o sangue de Jesus tem que ser complementado com as lágrimas de Maria, que se torna medianeira e intercessora. Alguns acham que é necessária a instituição igreja para, pelos sacramentos, gerar purificações, ou que o sacrifício de Cristo vai ser repetido. Alguns, como eu disse, negam o inferno eterno. Tais pessoas podem dizer da boca para fora que elas consideram Jesus o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas elas não compreenderam isso de fato, porque não trazem todas as implicações dessa proposição. Mas o que nos distingue é compreender isto, que o mundo não compreende. E então Jesus disse para Pedro, versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus quer dizer é o seguinte: Pedro, não foi um homem que te revelou isso, nem foi olhando para mim. Olhando para mim, tu estás vendo um carpinteiro, alguém simples como qualquer outro. Não foi através dos teus olhos físicos, não foi através da minha aparência que tu tomaste conhecimento disso, mas foi o meu Pai que te revelou. Tu és bem-aventurado, és feliz, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Note, Jesus aqui em nenhum momento está falando de Pedro. Nenhuma parte do diálogo é falando sobre Pedro, é falando sobre ele mesmo. Que dizem os homens ser o filho do homem, aí fala dele na terceira pessoa. Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Quem falou isso aí foi meu Pai que te revelou. Jesus não está falando de quem Pedro é, Jesus está falando do que Pedro disse. Jesus está falando da revelação que Pedro teve. Aí ele diz no verso 18: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia católica, distingue-se Pedro e pedra. Não diz tu és Pedro e sobre este Pedro, não diz tu és Pedro e sobre ti, não diz tu és pedra e sobre esta pedra. Distingue-se, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No grego são duas palavras diferentes. Pedro vem de Petros, que significa um fragmento, uma pedra pequenininha. E pedra vem de Petra, que quer dizer uma rocha sólida. Jesus está dizendo: Pedro, tu és uma pedrinha, mas isso que tu disse aí é uma rocha. Essa revelação que tu tiveste acerca de mim é uma rocha sólida. Essa confissão que tu fizeste, essa revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é uma pedra fundamental. Tu és um fragmento, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tão verdadeira esta interpretação que esta narrativa aqui encontra-se nos dois outros evangelhos sinóticos, que são parecidos. O de Lucas e o de Marcos. João não fala sobre esse diálogo. E Lucas e Marcos terminam o diálogo na hora que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eles terminam ali. Só Mateus segue adiante. Por que Lucas e Marcos não falaram da parte seguinte? Porque a parte seguinte não acrescenta, é redundante. Jesus está só parabenizando Pedro por ter dito o correto, está glorificando o Pai por ter revelado a Pedro, mas ele continua falando da confissão de Pedro, dizendo: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Marcos e Lucas param na hora que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ali já está dito qual é a rocha, o que nos distingue dos de fora. Mas aqui
Em Mateus, tem apenas a repetição, a confirmação que Jesus fez a Pedro. Essa é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Aliás, para que ninguém tivesse dúvidas quanto a isso, Mateus, na continuação da narrativa, nos ajuda. Porque ele fala que Jesus vai falar aos discípulos que ele deveria morrer na cruz e ser sacrificado. Aí Pedro, naquele momento, dá um escorregão. Tinha acabado de ter uma revelação maravilhosa, mas dá um escorregão e diz: Senhor, isso de modo nenhum te sucederá, não permita que isso aconteça contigo. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Tu só pensa nas coisas dos homens, não nas que são de Deus. Na continuação da narrativa, eu poderia ler aqui mais abaixo, é exatamente para mostrar, irmãos, como o homem é volúvel, como o homem muda facilmente. Pedro, que estava ali recebendo uma bem-aventurança, agora está recebendo uma repreensão. Que teve uma revelação de Deus, agora já se deixou escorregar por uma tentação diabólica. A igreja não tem a Pedro como uma rocha, irmão. Seria uma rocha escorregadia. Qualquer um de nós, trôpegos, seríamos uma rocha escorregadia para a igreja ser sustentada sobre nós. A rocha inamovível, a rocha dos séculos, onde a igreja encontra a sua perenidade e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É o próprio Cristo. E quem vai dizer isso mais adiante é Pedro. Ele diz na epístola dele, ele diz em Atos 4:11. Ele diz aos fariseus: a pedra que os edificadores, vocês, judeus, líderes, rejeitaram, esta pedra Deus fez a principal da esquina. E ele está falando de Jesus. Aí ele diz no verso 12 o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O fundamento da igreja é Cristo, o Filho de Deus. Agora, uma coisa curiosa, irmãos, é que para a Bíblia, nós temos que crer para ver e não ver para crer. Nós temos que crer pela palavra do Senhor e não pelas informações dos sentidos. Os sentidos podem nos enganar. Quantas pessoas pensaram ouvir ruídos que não ouviram, ver coisas que não viram? Mas a palavra de Deus é certa. Os céus e a terra passarão, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Pedro, quando creu pela revelação do Pai, ele creu através das palavras dos profetas sobre Jesus e através das palavras do próprio Jesus, pelas quais se auto-revelava. Mas depois que eles tiveram essa confissão com base na palavra, Deus deu àqueles discípulos, mais precisamente a 3 deles, o privilégio de verem na humanidade de Cristo transbordar a sua divindade. Logo no capítulo seguinte, o 17, vem a transfiguração. Diz aí a partir do verso de número 1: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram,
senão unicamente a Jesus. A palavra transfigurar aqui é a palavra metamorfô, que quer dizer externar aquilo que está dentro, mostrar-se na forma externa aquilo que está internalizado. Quando Jesus fez-se homem, de acordo com Filipenses, ele esvaziou-se de sua glória e tomou a forma de servo. Dentro da humanidade de Jesus, obviamente, estava lá a sua divindade. O Verbo se fez carne, vestiu-se de carne, mas o Verbo estava lá, o Filho de Deus, eternamente gerado. E aqui na transfiguração foi como se Jesus deixasse um pouco daquilo que é divino nele, que estava interno, aparecer do lado de fora. Suas vestes ficaram brancas, o seu rosto resplandeceu naquele momento. Pedro, que tinha confessado, agora estava vendo, estava testemunhando que aquele que era filho do homem era também o filho do Deus vivo, juntamente com Tiago e com João. E apareceram Moisés e Elias para falar com Jesus. Elias subiu ao céu vivo, conforme o Velho Testamento, por isso alguns pensavam que Jesus era Elias. E Moisés, muito embora tivesse morrido, nunca se encontrou o seu sepulcro, e é dito na epístola de Judas que o arcanjo Miguel levou seu corpo ao céu. Então estava lá Moisés no seu corpo, juntamente com Elias. Apareceram a Jesus Cristo para falar com ele, diz um outro evangelista, sobre sua morte. É interessante que Jesus, enquanto Deus, não morre, enquanto homem, não sabia ainda sobre a experiência do morrer. E estavam ali os dois que estiveram sob condições diferentes em relação à morte. Moisés quis viver e morreu, e Elias pediu a morte e viveu. E estavam os dois para falar com Jesus sobre morte. Enquanto homem, para prepará-lo para o momento de sua morte em Jerusalém. Mas também ali estavam, irmãos, a lei e os profetas. Moisés é o representante da lei. E Elias foi o mais conhecido dos profetas, a ponto de os judeus falarem: onde está o Deus de Elias? Eles representavam todo o Velho Testamento. Era o momento de dizer que o velho terminava e o novo começava. Os ritos da lei que Moisés instituiu por ordem divina traziam sacrifícios de animais, prefigurativos do sacrifício de Cristo. Mas João Batista, quando avistou Jesus, disse: pronto, chegou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A lei moral foi dada aos judeus pela instrumentalidade de Moisés, para que eles pudessem enxergar que eram pecadores. Entenderam mal, acharam que poderiam ser salvos pela lei, interpretaram-na de maneira a amenizar o rigor de suas exigências, para que pensassem que poderiam cumpri-las e serem salvos por obras. Mas a Bíblia diz que pela lei só vem o conhecimento do pecado. Jesus deu a correta interpretação da lei para desmascarar os que pensavam ser justos. Quando ele disse: ouvistes que foi dito, não matarás, eu digo, porém, que quem se encolerizar contra o próximo já o matou. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo que quem desejar a mulher que não é a sua, adulterou com ela. De maneira que pela correta interpretação da lei, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei foi dada para denunciar nossas misérias, para mostrar que nós não poderíamos nos salvar a nós mesmos. Os ritos da lei para prefigurar o que Jesus faria na cruz, e os profetas para prenunciarem a vinda de Jesus, ao mesmo tempo que chamavam a nação de Israel ao arrependimento. E Moisés e Elias estavam ali. Era como se eles estivessem dizendo: olha, nós falamos dele. Quando Moisés disse: Deus suscitará um profeta como eu, é este.
Quando se falava do servo sofredor, nas profecias messiânicas, é este. Era um momento de passagem. Alguns têm confundido as coisas e querem costurar a lei com a graça. Querem colocar Jesus junto com Moisés e Elias. Não, nós somos salvos pela fé, mas tem que se circuncidar. Paulo enfrentou esses na carta aos Gálatas. Paulo disse, olha, em Cristo Jesus não vale a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Se vocês dizem crer em Cristo, mas querem se circuncidar para ser salvo, Cristo de nada aproveitará. Ou vocês confiam só nele para a salvação, ou se buscam outra coisa como aditivo a ele, vocês não confiam nele como Salvador. Separados estáis de Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, vós que vos justificais da lei, da graça declinastes. Nós não podemos juntar a lei e a graça. Os sabatistas, adventistas, misturam lei e graça. Acham que tem que guardar o sábado, que são salvos por fé e obras. Os romanistas acham que ainda há sacerdócio hoje e que a cada missa há uma renovação do sacrifício de Cristo, como se fosse um sacerdote do Velho Testamento, oferecendo novamente um sacrifício a Deus. Creem que a salvação é por fé e obras. De certa maneira, irmãos, nós vemos a reprovação disso aqui. Porque Pedro, sonolento, sem entender muito das coisas, quando viu Moisés e Elias falando lá com Jesus, disse, vamos fazer 3 tabernáculos. Um para Moisés, um para Elias, um para Jesus. Não dá para juntar no mesmo nível. Moisés e Elias são homens, Jesus é Deus. Moisés e Elias falaram de Jesus. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Não dava para nivelar, irmãos. Veio uma nuvem luminosa, cobriu tudo. E o Pai distinguiu Jesus de todos os demais. O Pai disse, este é meu filho amado, escutai-o. E quando a nuvem se foi, a Bíblia diz no verso 8, e erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Quer ser salvo, só pode ver Jesus na frente. Não é Jesus e Maria, Jesus e santos, Jesus e padre, Jesus e instituição, Jesus e obras, Jesus e uma purificação sacramental, é só Jesus. Não viram a ninguém, senão unicamente a Jesus. Não pode montar 3 tabernáculos, nem 4. Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Hebreus 7:25 diz que Ele pode salvar perfeitamente, quer dizer, completamente, os que por Ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo 2:5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Em Hebreus 8:1 diz que há apenas um sumo sacerdote que se sentou a nosso favor à destra de Deus. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Se alguém não vê unicamente a Jesus, não pode ser salvo. Jesus não divide espaços. Jesus não se faz acompanhar de secretários, secretárias ou assessores. Até quando vier nos buscar, Ele não vai mandar um anjo vir fazer isso, mas o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Ele não enviou um anjo para nos preparar lugar no céu. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. É Ele do começo ao fim. Ele vai preparar lugar, Ele vem, Ele nos leva para que onde eu estiver, estejais vós também. O fundamento inabalável da igreja é Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja o que a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 8. Nós entendemos que a igreja visível, local, congregacional,
ela é formada por aqueles que confessaram Cristo como Salvador e submeteram-se ao batismo em água. Como fundamento da igreja é a confissão de Cristo. Ninguém é batizado em água sem confessá-lo, nos termos que foi confessado por Pedro. Aqui em Atos 8, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 27, e levantou-se e foi, Filipe, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Ele lia a parte do profeta Isaías que falava do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, ele estava lendo sobre Jesus enquanto o Cristo, o descendente de Davi, o descendente de Abraão, que viria para morrer por nós. E no verso 34 diz, e respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si ou de algum outro? Note, entendeu perfeitamente o eunuco que aquele de quem o profeta falava era um ser humano, até porque falava de sua morte. Mas ele não entendia quem era este. O profeta estava dizendo isso dele mesmo ou de um outro. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ele já reconhecera, conforme o verso 35, então Filipe abrindo sua boca e começando nesta escritura, ele anunciou Jesus. Filipe explicou para ele que aquela pessoa de quem o profeta falava era Jesus, então ele já sabia que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, que viria morrer. Resta saber se ele reconhecia que Jesus também era Filho de Deus. E diz que Filipe mandou parar o carro, depois que o eunuco perguntou, aqui está a água, que impede que eu seja batizado? E no verso 37 diz, e disse Filipe, é lícito ser batizado, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Note, o fundamento da igreja é Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém é batizado, se integra a uma comunidade visível, quando entende Cristo, o Filho de Deus vivo. É o elemento distintivo, é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. A Bíblia fala em João, no capítulo de número 11, que Lázaro, amigo de Jesus, morreu. É o texto sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu não vou aqui deter-me na parte em que Jesus lhe dá uma palavra de ordem e ele volta dentre os mortos e ressuscita. Mas no diálogo de Jesus com Marta, irmã de Lázaro, em João capítulo 11, aqui diz a Bíblia Sagrada a partir do verso 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei
que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus está desafiando Marta. Marta, tu precisa saber quem eu sou. E ele fala até de maneira metafórica e esotérica, para ela deduzir. Nada me é impossível, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crês nisso? A fé salvadora, irmãos, não é a fé numa doutrina. Não é a fé que dá assentimento a um dogma, a uma lição de escola dominical, uma fé pessoal. Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Crê nele, na pessoa dele. A mulher com fluxo de sangue disse: não conseguirei chegar até ele, mas vou pelo menos simbolicamente tocar, como se fosse um apelo a ele, no seu manto. E quando ela tocou, foi curada. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. O paralítico, Jesus disse: tem de bom ânimo, perdoado de seus teus pecados. Jesus disse a um cego: que tu queres que eu faça? Ele disse: que eu veja. Ele disse: faça-se conforme a tua fé. E o homem viu. Quando anunciaram a Jairo que a criança dele havia morrido, Jesus disse: crê somente. O centurião que foi até Jesus pedir pelo seu servo enfermo, para que ele fosse curado, Jesus moveu-se para ir à casa do homem. Ele disse: não, Senhor, não sou digno de que eles em minha morada daqui mesmo. Diz uma palavra, o meu servo lá será curado. Confiar nele, na pessoa dele. Não é reproduzir uma lição teológica, é confiar nele, é confiar na pessoa dele. Você pode falar o beabá bem bonitinho, mas só sabe as proposições doutrinárias. Eu quero saber se você já se jogou nos pés dele e disse: Senhor, salva-me. Eu só quero saber se você confiou a vida a ele. Disse Jesus: muda a minha vida, transforma o meu coração. Aqui então no verso 25 eu releio: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês isto? Veja o que ela responde. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa é a fé inabalável, irmãos. Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o que o eunuco convertido confessou, foi o que Pedro confessou, foi o que Marta confessou. Eu sei, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 6, nós temos um sermão de Jesus que foi citado aqui pelo irmão Fabiano durante o louvor. Nos versículos 54 e 55 desse sermão, que é longo, Jesus disse o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Se eu me detesse apenas desses dois versículos, dispensando o resto da pregação, alguém poderia pensar que Jesus estaria pregando aqui canibalismo. Mas Jesus está pregando aqui a necessidade do seu sacrifício. E ele representa a fé. Daqui a pouco confirmarei com versículos isso, pela qual você se apropria do sacrifício que ele fez na cruz. Ele está representando a fé pelo ato de comer e beber, comer sua carne e beber o seu sangue. Até aqui Jesus tinha multidões seguindo, porque ele estava falando muitas vezes de temas morais, amor ao próximo, como na parábola do bom samaritano, sermão das bem-aventuranças,
E como os homens gostam de discursos morais, eles não se enxergam como pecadores. Eles fazem um filtro errado da mensagem e dizem, eu sou esse daí. Quando o objetivo da mensagem é dizer, você não está sendo isso. Mas ele toma para si, eu sou isso. Mas nesse sermão, Jesus fez gente voltar atrás. Porque ele está dizendo que aquelas pessoas não poderiam ser salvas se ele não morresse por elas. Aqui ele está abrindo o jogo. Para quem ainda acha que pode ser salvo pelas obras, eu estou dizendo, se não comer a minha carne, beber o meu sangue, se não se apropriar do meu sacrifício, não tem a vida eterna. Pastor, de onde é que nós podemos concluir que comer a carne e beber o seu sangue, aqui, o de Jesus, é crer nele? Veja as outras partes do sermão. João capítulo 6, verso 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, note que ele não fala em comer e beber aqui. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Comer sua carne, beber seu sangue, é uma forma de falar da apropriação de seu sacrifício. Mas aqui ele diz o que é comer sua carne, beber seu sangue, é ir a ele, é crer nele. Ou ainda, para que você não tenha a menor dúvida, leia de novo o verso 54. Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele diz que quem come a carne e bebe o seu sangue, irá ter a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Pois veja o verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer sua carne, beber o seu sangue, é uma forma ilustrativa de falar, de se apropriar de seu sacrifício pela fé. Para aqueles que pudessem ainda pensar que Jesus estava falando alguma coisa física, no versículo 63, ele disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus diz, não me entendam fisicamente. Carne não aproveita para nada, como carne comestível. O que eu estou falando aqui é em sentido espiritual, minhas palavras são espírito, são em sentido espiritual, é crer nele. Mas aí alguém vai dizer, pastor, mas no versículo 55, Jesus diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Por que ele disse verdadeiramente? A igreja romana interpreta que isso se referiria à ceia. Para ela o pão e o vinho mudam-se realmente do corpo e sangue de Jesus. Mas isso não faz sentido. Quando Jesus instituiu a ceia e pegou o pão e o partiu, disse, isto é o meu corpo, o corpo dele estava lá, ele estava dizendo isso com um corpo. Como é que aquele pão podia ser o corpo dele partido na cruz, se ele nem tinha ido ainda à cruz? Este caso é o caso do meu sangue. Como é que poderia ser o sangue dele derramado, se ele não tinha morrido ainda? Depois de ter dito isso, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Jesus refere-se novamente ao cálice, e ele diz, nunca mais beberei convosco deste fruto da vide. Portanto, ele não chama de sangue, ele chama de suco de uva, fruto da vide. Até que convosco beba no reino de meu Pai. A ceia foi um memorial de sua morte, simbólico. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Jesus não está falando aqui da ceia. Jesus está falando de crer nele como uma forma de se apropriar de seu corpo e de seu sangue, de seu sacrifício. A ceia, na verdade, ela é um memorial tanto da morte de Jesus, como pelo ato de ingestão física do pão e do vinho, é um memorial do dia em que, pela fé, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo. Mas porque ele diz, minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. O que Jesus aqui está dizendo não é que sua carne é comida física e que seu sangue é bebida física. O que ele está dizendo é que a comida física e a bebida física não são realmente comida e nem bebida.
O que ele está dizendo é o seguinte: a verdadeira comida e bebida é espiritual. Ele disse à mulher samaritana: esta água aqui que você bebe do poço, essa água aqui não serve não. Bebe dela, amanhã torna a ter sede. Essa não é a água verdadeira. A água verdadeira é a que eu tenho para dar. Nunca mais terás sede depois que beber dela. Se fará dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus diz verdadeiro, o que ele quer dizer é que o físico não é o verdadeiro. Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira. Então ele é uma planta física porque ele disse que era a videira verdadeira. Não, ele está dizendo que a videira física não é verdadeira. A união desta videira física com os seus ramos não é tão profunda quanto a união dele com os crentes. Ela é que é a metáfora, a videira física. Ela é que é a ilustração. A verdadeira videira é a união de Cristo com o seu povo. O pão que te mata a fome agora, mas a fome vem depois. O líquido que te mata a sede agora, mas a sede vem depois. Não são realmente comida e bebida, porque não saciam em definitivo. Mas a vida que vem pelo sacrifício de Cristo para nós é eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crê em mim nunca jamais verá a morte. A verdadeira comida e bebida é aquela que não entra pela boca, mas pela fé. É aquela que não dá gosto aos sentidos, mas que traz plenitude à alma. Jesus está dizendo é que a comida comum não é a verdadeira. Quando comparada com a que ele dá, não tem a solidez que ela apresenta. Quando Jesus estava pregando então agora que eles tinham que recorrer a Cristo, que eles não podiam ser salvos por eles mesmos, tinham que ser pelo sacrifício de Jesus, muita gente começou a desistir. Era bom achar que poderia ser salvo pelas obras. Ouvir um sermão de Jesus, aí as bem-aventuras como eu, né? Você aqui não é assim não, eu sou esse daí. Mas agora Jesus estava dizendo: vocês não podem ter vida em vocês mesmos, só comendo a minha carne e bebendo o meu sangue, só vindo a mim, só crendo em mim, só através do pão que eu dou pelo mundo, que é a minha carne. Aí muitos começaram a recuar. Diz aqui a Bíblia, versículo de número 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, Jesus se virou para os 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus não adulava por seguidores, irmãos. Jesus queria que nós... Jesus quer que nós o sigamos, mas Jesus não adula. Jesus apresenta o que ele tem para dar. Não diminui o evangelho. Jesus disse: a mensagem é essa, não tem mudança. E vocês querem também ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Depois que você conhece a Jesus, não tem mais para onde ir, não. Aleluia. Por isso que o verdadeiro crente nunca deixa de ser crente. É porque não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Depois que você conhece a verdade, não tem mais para onde ir. Quando você vai em outra direção, você vai indo, vai dizendo: mas não está certo. Você vai tropeçando, se afastando, mas você não dá, eu sei qual é o caminho de volta, aqui não dá para ser aqui. Chega uma hora, irmãos, que não tem jeito. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Agora veja o verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Cristo, o Filho de Deus. Esta é a confissão, irmãos, que é a rocha da igreja. Essa é a confissão que não vem da horizontal, vem da vertical.
Esta é a confissão pela qual nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida, e que nós haveremos de estar com Ele no céu, haveremos de ressuscitar. Essa é a confissão pela qual nós não podemos mais largá-lo. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido. Esse conhecido aí, irmãos, não é conhecido de informação, não, é conhecido de experiência, de primeira mão. Nós temos crido, e lá na transfiguração eles não conheceram, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento inabalável da igreja do Senhor. Vamos ficar de pé.